Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia, hoje discutindo as limitações do método comparativo da antropologia. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de antropologia. Hoje estaremos discutindo a temática As limitações do método comparativo da antropologia. As contribuições do texto hoje são do teórico Franz Boas, que vai trazer informações importantíssimas ao analisar teorias da área da antropologia. Vamos então ao nosso primeiro slide. A antropologia moderna descobriu o fato de que a sociedade humana cresceu e se desenvolveu de tal maneira por toda parte que suas formas, opiniões e ações têm muitos traços fundamentais em comum. Essa importante descoberta implica a existência de leis que governam o desenvolvimento da sociedade e que são aplicáveis tanto à nossa quanto às sociedades dos tempos passados e de terras distantes. Que seu conhecimento será um meio de compreender as causas que favorecem e retardam as civilizações, e que, guiados por esse conhecimento, podemos ter a esperança de orientar nossas ações de tal modo que elas advenham o maior benefício para a humanidade. Desde que essa descoberta foi claramente formulada, a antropologia começou a receber o generoso quinhão de interesse público que lhe havia sido negado, enquanto se acreditou que ela não poderia fazer mais do que registrar curiosos costumes e crenças de povos estranhos. Nesse momento é trazido pelo autor aqui a informação do próprio processo de ampliação e credibilidade da antropologia, entendendo que através de métodos e técnicas apresentadas pela antropologia, efetivamente conseguimos conhecer um pouco mais a nossa cultura, entendendo as composições contemporâneas e as suas origens, os processos de formação, as continuidades que permaneceram dentro dos contextos culturais, bem como aquelas que se modificaram e em alguns casos até desapareceram da nossa história. Então, assim, nós temos efetivamente o processo importante, que é o estudo da antropologia, que nos traz, sem dúvida nenhuma, um conhecimento muito importante para compreendermos um pouco mais sobre a nossa cultura e nossa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Embora os primeiros investigadores tenham concentrado sua atenção nesse problema puramente histórico, a tendência agora mudou completamente. Assim, até mesmo antropólogos que declaram que tais investigações pertencem ao historiador e que seus estudos antropológicos devem limitar-se às pesquisas sobre as leis que governam o desenvolvimento da sociedade. Uma alteração radical de método tem acompanhado essa mudança de pontos de vista. Enquanto anteriormente identidades ou similaridades culturais eram consideradas provas incontroversas de conexão histórica ou mesmo de origem comum, a nossa escola se recusa a considerá-la como tal, interpretando-as como resultado do funcionamento uniforme da mente humana. O mais pronunciado adepto dessa visão em nosso país é o Dr. Brinton, e na Alemanha a maioria dos seguidores de Bastian, que esse respeito vão muito além do próprio mestre. É claro que aqui nesse momento nós temos efetivamente as discussões relacionadas à credibilidade, relacionadas a quais são os espaços atribuídos efetivamente à antropologia. A antropologia, sem dúvida nenhuma, ela tem um espaço muito importante na compreensão dos processos culturais dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo se relaciona também com outras áreas de conhecimento, bem como a geografia, bem como também a história, entendendo que cada um tem o seu espaço de contribuição.
Mas é importante nós analisarmos que dentro dessa perspectiva, a antropologia nos traz, através dessas informações de outras ciências, compreender um pouquinho melhor a estrutura que é efetivamente a composição da sociedade. Através do processo cultural, através das suas manifestações, através das suas ações dentro do seu meio natural. O homem então vai desenvolvendo, vai atribuindo informações, vai agregando informações, melhorando tecnologias, diversos aspectos importantes aqui que são efetivamente também discutidos com a antropologia. Vamos então ao nosso próximo slide. Esse moderno ponto de vista está fundamentado na observação de que os mesmos fenômenos étnicos ocorrem entre os mais diversos povos, ou como diz Bastian, na espantosa monotonia das ideias fundamentais da humanidade em todo o planeta. As noções metafísicas do homem podem ser reduzidas a poucos tipos que têm distribuição universal. Ao mesmo, ocorre com relação às formas de sociedade, leis e invenções. Além disso, as ideias mais complicadas e aparentemente ilógicas e os costumes mais curiosos e complexos aparecem entre algumas poucas tribos aqui e ali, de tal maneira que fica excluída a suposição de uma origem histórica comum. Quando se estuda a cultura de uma tribo qualquer, podem ser encontrados traços analógicos mais ou menos próximos de traços singulares de tal cultura numa grande diversidade de povos. Exemplo dessas analogias têm sido amplamente colecionadas por Taylor, Spencer, Bastian, Andre, Post e muitos outros, sendo, portanto, desnecessário dar aqui qualquer prova detalhada desse fato. É importante nós entendermos que dentro dessa estrutura apresentada pelo autor, ele faz referência que aspectos ímpares ocorrem dentro da sociedade. Então não podemos efetivamente dizer que todos os princípios nascem da mesma forma, que todas as estruturas são da mesma origem. É importante nós entendermos que cada característica ela tem efetivamente o seu princípio próprio. São traços próximos, sim, nesse sentido, porém a individualidade de um processo de formação cultural é extremamente importante ser entendido e avaliado e compreendido dessa forma. Assim, a fragilidade que ocorre em teorias que dizem que todo esse processo parte de um único princípio apresenta sua fragilidade dentro dessa característica, entendendo que existem diferenças muito grandes entre os povos através das suas manifestações culturais, que em muitos casos são ímpares. Vamos então ao nosso próximo slide. Dessas observações deduz-se que, quando encontramos traços de culturas singulares, análogos entre povos distantes, pressupõe não que tenha havido uma fonte histórica comum, mas que eles se originaram independentemente. A descoberta dessas ideias universais, contudo, é apenas o começo do trabalho do antropólogo. A indagação científica precisa responder duas questões em relação a elas. Primeiro, quais são suas origens? Segundo, como elas se afirmaram em várias culturas? A segunda questão é a mais fácil de responder. As ideias não existem de forma idêntica por toda parte. Elas variam. Tem-se acumulado material suficiente para mostrar que as suas causas dessas variações são tanto externas, isto é, baseadas no ambiente, quanto internas, isto é, fundadas sobre condições psicológicas. A influência dos fatos externos e internos sobre ideias elementares corporificada, um grupo de leis que governam o desenvolvimento da cultura. Portanto, nossos esforços precisam ser direcionados no sentido de mostrar como tais fenômenos modificam essas ideias elementares. Aqui temos efetivamente uma afirmação da importância desse processo do estudo dessas sociedades, entendendo que essas características ímpares, como foram citadas, elas representam efetivamente uma essência de uma determinada cultura. É claro que em vários traços há possibilidade de encontrar similaridades entre elas,
porém não o todo, não o total. Assim é importante entendermos que essas características ímpares que existem, elas são efetivamente construídas de forma independente. Na análise da antropologia, dentro desse conceito, podemos entender que cada uma delas tem um formato específico existente dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O primeiro método que se oferece e que tem sido geralmente adotado pelos antropólogos modernos é isolar e classificar causas, agrupando as variantes certos fenômenos etnológicos de acordo com as condições externas sobre as quais vivem os povos entre os quais eles são encontrados, ou de acordo com as causas internas que influenciam as mentes desses povos, ou, inversamente agrupados, essas variantes de acordo com suas similaridades. Pode-se encontrar, assim, condições correlatas de vida. Por esse método, começamos a reconhecer, mesmo que ainda com conhecimento imperfeito dos fatos, que causas podem ter operado na formação da cultura humana. Friedrich Hassel e Mark Green investigam a influência do ambiente geográfico sobre uma base mais ampla de fatos do que Ritter, Goethe, foram capazes de fazer em seu tempo. Os sociólogos têm feito importantes estudos sobre os efeitos da densidade populacional e de outras causas sociais simples. Desse modo, a influência de fatos externos sobre o desenvolvimento da sociedade está se tornando mais clara. Nesse sentido, a gente consegue efetivamente compreender a importância de isolar uma comunidade, de isolar um determinado grupo social para então analisarmos as características específicas desse grupo. Assim, nesse sentido, segundo o autor, nós temos uma eficácia muito maior diante da análise do processo da antropologia, que faz com que toda essa composição dentro de uma sociedade seja compreendida, analisada e interpretada, entendendo seu sentido, seu significado, seu próprio poder simbólico, né? Que vai, em outras palavras, trazer o sentido de uma determinada manifestação cultural. Assim, a antropologia, nesse caso, ela teria efetivamente um efeito muito maior diante da análise e da compreensão de aspectos vividos, sentidos, analisados e interpretados dentro da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse teórico importantíssimo dentro da antropologia, Franz Boas, que nos traz informações importantes, metodologias, análises e críticas sobre a antropologia. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.